Bom, queridos alunos da TI 32, hoje eu estou retomando a apostila de vocês na página 41. Eu gostaria de deixar um recado, que eu vi que tem alguns alunos que vieram à aula presencial que estão com algumas dificuldades, que vocês assistam os vídeos que eu postei, os vídeos que eu fiz, os vídeos do YouTube, animados, que vocês façam as perguntas, respondam as atividades, para poder fazer o fechamento das notas, não deixar tudo para a última hora. Então isso é importante. Hoje nós vamos falar do balanço patrimonial, que eu já comentei isso em aula, já postei alguns vídeos, mas eu vou retomar. No balanço patrimonial, nós temos no lado do ativo os bens e os direitos. Os bens, o que seriam dentro de uma organização? Nós temos os bens tangíveis, que eu já comentei em aula, que são todos aqueles que a gente pode ver, que a gente pode tocar, que seriam máquinas, veículos, estoques, dinheiro, equipamentos, móveis e utensílios, veículos, em si. Então, isso seriam bens tangíveis. Bem intangíveis, que não está aqui, mas consta também como um bem da empresa, nós temos como exemplo marcas e patentes, a marca da empresa. Já os direitos também fazem parte do balanço patrimonial dentro do ativo. Títulos a receber, o que seria hoje em dia? Os títulos a receber é quando o meu cliente vai lá e compra a prazo, ou seja, os boletos bancários, É um exemplo. O cara foi lá, comprou com cartão de crédito e depois ele tem um boleto para pagar, seriam os títulos a receber. Quando ele vai lá e paga aquele título do cartão de crédito, a minha empresa recebe o dinheiro. Então, seria as vendas a prazos que a gente faz para os clientes. Poderia utilizar o nome clientes também aqui, São as pessoas que compram a prazo. E nós temos dentro dos direitos também os depósitos em banco, Toda vez que eu deposito um dinheiro no banco, qual é o meu direito? De ir lá e sacar assim que eu precisar. Então, isso é de suma importância. Dentro do lado do ativo, nós temos o positivismo, ou seja, esse lado aqui é positivo, é o lado esquerdo do balanço patrimonial. É todos os valores que eu tenho para receber. Já o lado do passivo é o lado negativo. O patrimônio líquido é o capital investido na empresa. Então, no passivo ficam o quê? Todas as minhas obrigações, todas as minhas dívidas, é o lado negativo, por isso que a gente chama negativo, porque é o lado que eu tenho que pagar. Eu fui lá, eu comprei com o meu fornecedor para poder vender a minha mercadoria, eu tenho que pagar ele no final do mês. Eu contratei pessoas, eu tenho salários para pagar no final do mês. Eu fui no banco, fiz um empréstimo, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar impostos, vários impostos, Não é um nem dois, vários impostos para o governo, Então, é importante a gente ver isso aí. Já o patrimônio líquido, é a diferença entre o ativo e o passivo. Ou seja, eu tenho que somar todo o meu ativo da empresa e subtrair do passivo. O resultado desse vai dar o meu patrimônio líquido. Inclusive, a gente tem uma fórmula que se chama PL igual a ativo menos passivo. Dentro do patrimônio líquido, nós temos o capital subscrito, que é aquele capital que o cara foi lá e disse assim, eu vou investir 100 mil na empresa, mas ele só investiu 80, ainda falta subscrever, ou seja, dar 20 mil reais. Já o capital integralizado é aquele valor que ele entrou, que foi os 80 mil que ele efetivamente entrou na empresa, E falta 20 para ele subscrever, para fechar os 100 mil. Então, é um exemplo aqui de balanço patrimonial que eu tenho para vocês, Dentro do balanço patrimonial, nós temos o ativo, que é o conjunto de bens e direitos de propriedade, Os itens positivos do patrimônio são todas, como eu falei, as contas a receber, estoque, produtos acabados, dos produtos que eu tenho que vender na empresa, máquinas, equipamentos, os prédios que são considerados imóveis da organização, Como considerar outros ativos? Posso também alugar imóveis, eu posso arrendar veículos, equipamentos, isso também eu posso considerar como um ativo da empresa, por o tempo que tiver comigo.
Já o passivo é o conjunto de obrigações exigíveis da empresa, né? Vidas que serão reclamadas, as dívidas que serão reclamadas a partir do vencimento, né? E as empresas não ficam esperando. A empresa que não paga tem os títulos protestados, ou seja, os boletos, né? No caso, protestados. A gente, quando não paga uma dívida, o que acontece? A gente vai para o SPC, as empresas vão para o cartório protestar os títulos, né? Então, o passivo exigível, né, é o capital que eu, no caso, pedi emprestado para terceiros, por isso que a gente chama de passivo capital de terceiros. E ele é exigível por quê? Porque eu tenho até no máximo 12 meses para pagar, curto prazo. O passivo exigível, ele é curto prazo. Longo prazo são as operações que eu faço acima de 12 meses. Por exemplo, se eu compro um carro em 24 meses, em 60 meses, aí ele é um longo prazo. Quando ele é até 12 meses, é curto prazo. Recursos de terceiros, dinheiro, por exemplo, né, que eu peguei emprestado. Capital de terceiro, um dinheiro que eu peguei com sócio da empresa. Funcionários, os salários deles, os impostos do governo. E o banco quando nos empresta, né, algum valor. Já o patrimônio líquido, como eu comentei com vocês, é o dinheiro que os sócios, acionistas investem na empresa, né? E por meio desses aí, eu vou ter que devolver de uma maneira ou de outra, né? Para essa pessoa que investiu. Então, tá ali a fórmula que eu falei para vocês, ó. Patrimônio líquido igual ao ativo, que são os bens e direitos, menos o passivo exigível, que são as obrigações exigíveis da empresa. Né? Então, nesse caso aqui, o patrimônio líquido ele só vai ser possível ser positivo se o meu ativo for maior que o meu passivo. Se o meu passivo não tiver como ser coberto, eu vou ter uma situação deficitária, que a gente já viu isso lá na introdução à contabilidade no início do ano, tá? Aí aqui, ó, eu tenho os tipos de capitais, ó. Capital de terceiro, que é o capital alheio, o capital que eu peço emprestado, isso vai gerar uma obrigação, vai gerar um passivo. E o capital próprio é o dinheiro que os, no caso, sócios da empresa investem na empresa. São os recursos financeiros, materiais dos proprietários, dos sócios, dos acionistas da empresa. Aí aqui tem um exemplo do balanço patrimonial, ó. Aqui é capital de origem, aqui é capital de terceiros e aqui é capital próprio, como nós acabamos de ver no exemplo, tá? Ó, aí eu tenho capital nominal, que é o capital que irá se realizar, integralizar, ainda não colocado à disposição da empresa. Foi o caso dos 20 mil que eu comentei agora há pouco com vocês. E os 80 mil é o capital realizado, é aquele capital que eu entrei na empresa. Então, falta 20 mil para realizar, para integralizar esse capital na minha empresa, tá? Aí aqui, ó, eu tenho um exemplo, ó. Eu coloquei o capital na empresa 200 mil em crédito e aqui eu debitei 200 mil. Isso é o método das partidas dobradas, que no próximo vídeo aí eu vou dar continuidade para vocês. Já dei um exemplo na aula anterior de um exercício, né, desde a substituição do capital, mas eu estou encerrando a aula por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Na aula que vem a gente dá continuidade aqui na apostila.